necessário que alguém continue sempre até chegarmos àquela cidade de que o Zeca Afonso fala, naquela cantiga da utopia. Uma utopia é uma perseguição contínua, então sempre tem de haver alguém que persiga a utopia sem nunca lá chegar, mas que a persiga sempre. Eu irei até onde puder ir, que será o meu fim. Mas a certeza que eu quero ter é que outros vão continuar pelo mesmo caminho ou por melhores caminhos e mais perfeitos e com mais sucesso. Já estás a esperar ali que vá. Bem, depois dessa declaração, vamos continuar seguindo em frente. Vamos ao trabalho depois desta declaração, que é isso que o Olímpio nos ensina. Então, só para concluir, então, fechar o primeiro ponto, como já falei, amanhã nós temos, então, agora já para o live stream, para quem também quiser se incorporar, que esteja escutar de casa, e os companheiros estão no Skype, às 11h30, com um ponto de encontro na Cantina Velha, na cidade universitária, amanhã, às 11h30, vamos fazer um processo, vamos fazer a recolha de assinaturas. Diz que temos lá um Magato. Também vamos ter também a cobertura da imprensa internacional essa atividade. Internacional. Os outros encaminhamentos até agora, nós vamos depois de materializar também a coleta de assinaturas junto no ponto da TAP no sábado, então nós discutimos lá. Foi encaminhado, e não vi ninguém discordar, que já comecemos a finalizar o preenchimento das folhas com a coleta dos outros dados que faltam ser preenchidos. A Raquel também fez a proposta de que nós temos, aí no ponto organizativo nosso, se tire alguma pessoa responsável pela recolha desses materiais sempre no fim das atividades, tanto as folhas preenchidas quanto as folhas também brancas, para que também não se desperdice material. Nós não somos a burocracia e não temos esses recursos para desperdiçar. O Círculo do Porto tem uma reunião no sábado e vai avançar na organização ali no Porto e também tentar fazer a ponte com os outros setores no Norte. Em Guimarães, possivelmente, teremos uma reunião até com um grupo de jovens contra a Troika, algo similar, possivelmente na quarta-feira. Com ainda um colega de confirmar. Mas da outra semana, não amanhã? Não. Amanhã já, ótimo. Amanhã? Sim. Fantástico. Fantástico. As coisas estão indo mais rápido do que pensava. Confirmado, mas... Bem, concretamente, com as assinaturas, por enquanto é isso. Eu vou propor só uma coisa, que amanhã, estando lá às 11h30, nós tivemos à disposição, em vez de alugar outras atividades, demos continuidade também. Na próxima reunião de mais fôlego, aí sim se faça um calendário mais alargado no tempo para isso. Há alguma outra proposta para esse ponto ou podemos passar para o segundo? Bem, o segundo ponto da pauta é a organização da comissão coordenadora. Então, ver se alguém tem alguma proposta pensada. Me parece que temos que avançar nisso com uma certa urgência. Ficou claro a questão, por exemplo, da nota do Siriza, que a democracia ela é fantástica, mas dá trabalho, tem seu tempo. E muitas vezes nós não temos que ver mecanismos para que não percamos. Os debates são importantes, mas as coisas que têm que ter respostas rápidas, nós temos que ter capacidade de responder rapidamente. Eu proponho concretamente que dentro da Comissão de Coordenação se organizem grupos com várias funções. Um grupo que coordene a recolha de assinaturas, que é uma necessidade premente. Um grupo que estabeleça a ligação ao exterior, nomeadamente à comunicação social, que também é uma necessidade premente que nós vimos esta semana, quão urgente era isso. Depois, um grupo que, através das várias zonas do país, vá organizando os núcleos territoriais. É muito importante que os núcleos territoriais, eu sugiro que se façam
três grandes grupos, dentro do próprio grupo de contacto, três grupos que farão a organização dos núcleos territoriais no Sul, outros aqui em Lisboa e na zona, eventualmente no centro, até Coimbra, eventualmente, e depois no Norte. Ou eventualmente 4, se assim entenderem, porque Lisboa, nós vivemos num país macrocéfalo e, portanto, Lisboa por si só, a grande Lisboa, por si só, justificaria de certo modo que houvesse um conjunto de pessoas que estivesse encarregado de organizar os núcleos territoriais aqui em Lisboa. Para já, assim a nível imediato, e um outro grupo também, um outro grupo encarregado das finanças, porque nós não trabalhamos sem dinheiro. E, portanto, esses 4 grupos, pelo menos, eu entendo que seriam urgentes levar a cabo desde já. Poderão entender outros, fazer outras propostas, mas esta é a minha ideia inicial, assim, muito superficial. Acho que está bem claro. Estamos com dificuldade em comunicar, diz o Diogo Ferreira. Ok. Eu podia... Mas conseguem ouvir quem está no Skype? Eu consigo. Ok. Eu estou a ouvir. Ok, eu peço-vos um favor, que é desligarem os vossos microfones enquanto não estejam... primeiro, desligarem as vossas webcams, desligarem as vossas câmaras e desligarem os vossos microfones sempre que não estiverem a falar. Isso faz com que a ligação fique mais estável. Não estou a conseguir estabelecer a chamada. Diz o... Essa é a primeira reunião em que vai resolvendo esses... É a primeira. E é importante porque domingo eu vou ao Brasil, vou ficar um mês, eu quero continuar participando das reuniões. Vou aproveitar o calor de 50 graus. Vais para o verão. Que pena, Vais pá. para o verão. Não, eu detesto calor. Rio de Janeiro. Eu detesto calor. A sério? Vai lá passar o carnaval. Vê-te bem, vejam bem. Isso é coincidência. Conta-me história, está certo, está Ele é certo. de lá. Olá, Diogo. Olha, se eu te... Diogo, Sim, consegue ouvir-me? conseguimos. Olá, Diogo, bem-vindo. Olá. Pedia-te, a menos que queiras dizer-nos já alguma coisa, estás à vontade, mas sempre que não estiver, que as pessoas no Skype não estiverem a falar, nós pedíamos que desligassem o microfone, torna a ligação mais estável, ok? Mas se quiseres, estás à vontade para falar connosco. Ok, deixa-me só perceber uma coisa, João. Vocês já tinham reunião há muito tempo ou começou agora? Começou mais ou menos agora. Ok. É porque eu, por acaso, até já tinha mandado e-mail. Eu estava aqui preocupadíssimo porque não estava a conseguir estabelecer ligação e fui comprar um tablet para conseguir estabelecer ligação convosco, como o meu computador estragou-se. E não sei mexer muito bem nisto, sou franco, sou Mas uma olha, novidade. estamos-te E estava a ouvir aqui bem. preocupadíssimo. Pronto, era Estamos-te a para ouvir perceber bem, estamos-te a ouvir muito bem. Eu ouço-vos mal, mas pronto, mas eu vou então desligar o microfone para vos ouvir. Diogo, só passar rapidamente, o João Gazino pediu para passar a pauta para você, que chegou agora na reunião. Eu peço-vos outro favor, que é que para o live stream funcionar bem, vamos ter que ir passando Verdade, também dá trabalho. Quando tivermos material de ponta, vamos ter que... Nós estabelecemos 3 pontos de pauta, que é o primeiro, assinaturas, o segundo, a organização da comissão coordenadora e o terceiro, a manifestação da TAP no sábado. No ponto das assinaturas, nós estabelecemos um calendário e organizamos, fizemos só propostas mais organizativas rápidas. E o segundo ponto agora começou com o Henrique, está a fazer uma proposta de estruturação da comissão coordenadora. O Henrique já concluiu? Tem mais? Sim, já concluí. Já concluiu? Então, eu vou propor que... Mas podes dizer que divisões dentro... Ah, sim. O Henrique propôs um grupo de trabalho de recolha de assinaturas, um grupo de trabalho de relações com o exterior, principalmente com a comunicação social, um outro grupo de trabalho de finanças e um outro para organizar os núcleos territoriais,
poderia estar subdividido em 3 ou 4. Aí o Sul, Lisboa, Centro e Norte, ou uma divisão com um grupo do Centro e um grupo grande de Lisboa. Eu ia propor, só para que a gente andasse com a reunião melhor, é que agora, nesse ponto, fizéssemos inscrições. E aí, Ok. vamos... Quem estiver no Skype, quem estiver no Skype e se quiser inscrever, coloque no chat do Skype que quer falar. Sim. E a Manuela, que está aí a olhar, avisa para fazer a inscrição. Você pega a inscrição? Eu aponto e passo Também para está a funcionar, não se vê imagem nenhuma, está preta. Bem, Não. então está aberto para a inscrição Quem quiser fazer a inscrição, Sobre esta questão da organização, da comissão coordenadora. é o Arthur? Muito bem, o Arthur. Pode ser o Arthur? Sim, pode. Podes avançar, Arthur. Eu concordo com isso inicial. A proposta do Henrique, pese embora, em relação ao segundo grupo que ele falou, o grupo que estabeleça a ligação com o exterior, nomeadamente com a Comissão Social, eu penso que foi para isso que nós no Porto escolhemos porta-vozes e que, portanto, sugeria que fossem os porta-vozes a fazer isso. Quando não pudessem, pediriam ajuda de alguém que estivesse dentro de uma determinada matéria. Quanto aos grupos que o Henrique propôs, eu de facto penso que Lisboa e o centro também, porque nós normalmente pensamos no centro como sendo Coimbra, mas o centro vai incluir Castelo Branco, Viseu, etc. Parecia-me que fazia mais sentido haver de facto um grupo da zona centro que envolvesse toda esta zona também para o lado do interior. E não tenho nada para dizer, vou fechar o microfone. Ok, obrigada. Mais alguém que está por Skype quer dizer alguma coisa? O Diogo pergunta se a proposta do Henrique nestes grupos de divisões que avançou são dentro da coordenação. Ora, eu quero me inscrever. Então, a Manuela, Nuno e Raquel. então vou dar. Estou a fazer assim para bem, tá. Manuela e Raquel. Então, eu estou a contar aqui. Força, Manuela. Então, João Ora, também. em relação a esta questão dos grupos, estamos a falar de uma organização da coordenadora. Vou dar 3 minutos a cada um. Comissão coordenadora. Eu acho que pode haver alguém da comissão coordenadora que fica a fazer a ligação com as pessoas que vão criar esses grupos. Quer dizer, nós não temos possibilidade de nós, coordenadora, estarmos a fazer parte desses grupos todos e além disso, temos que fazer estas coisas na linha da nossa abertura. Como toda a gente se lembra, todo e qualquer grupo de trabalho deste movimento é aberto. Portanto, quanto muito, eu concordo com a formulação de que haverá 1, 2 ou 3 pessoas da Comissão Coordenadora que poderão dinamizar o aparecimento dos círculos. Portanto, nós também já decidimos que os nossos, vamos dizer, grupos se chamam círculos. Portanto, quanto à questão com a comunicação social, eu propunha que, para além dos 4 porta-vozes, até à reunião de Coimbra, que se possam, mais uma vez, portanto, tudo aqui é aberto, mas, efetivamente, é preciso que a comunicação saiba que tem ali pessoas com quem pode falar. Isso aí é óbvio. E foi óbvio no Porto. Mas eu proponho que mais algumas pessoas se juntem, nomeadamente porque têm alguma experiência de comunicação, temos um jornalista entre nós, enfim, portanto, eu propunha que além desses 4 porta-vozes, e que manter-se-ão como porta-vozes até 28 de fevereiro, que esse grupo possa ser alargado para nós trocarmos ideias e recolher sugestões e, enfim, e aprender com quem sabe mais do que nós, se calhar. E para já, quanto à questão das assinaturas, quero também informar e relembrar que existe já o grupo de assinaturas, portanto que já tem bastantes pessoas. Aliás, essas pessoas são as que estão a dinamizar a recolha da manhã. Claro que fizemos um apelo a toda a gente para que, fizemos um apelo a quem estiver em Lisboa, quem possa estar às 11h30 junto à escadaria da cantina da cidade universitária, que esteja, seria muito, muito importante. Agora já não está aqui presente o jornalista,
E, portanto, mas é óbvio, é uma pessoa, parece-me que tem sido uma pessoa muito correta e bastante afável e simpático, mas obviamente que se tiverem lá 3 ou 4 pessoas, ele vai dizer, mas que raio de movimento é este que consegue ter ali tão poucas pessoas. Pronto, portanto, isto é um apelo que eu estou a fazer. Quem puder, esteja na Cantina Velha às 11h30 da manhã. Para já é só. Muito obrigada. Assim temos a Raquel. Bem, ou seja, de uma forma geral, eu concordo que a coordenadora, ou seja, que possa haver algumas pessoas que fiquem com funções, etc. Mas acho também, ou seja, pronto, na senda das reuniões abertas e dos grupos de trabalho abertos, há grupos de trabalho que já contemplam isto, como a Manela está a dizer. Há um grupo de trabalho das assinaturas, que creio que até tem pessoas que fora da coordenadora, da comissão coordenadora, e acho que todos os grupos assim deve ser. Até porque não conseguimos estar em todo lado, temos um critério territorial também, e como vimos, não é? As reuniões da coordenadora, muitas são feitas por Skype, porque as pessoas não estão cá, e creio que não vai ser sempre possível reunir a coordenadora no mesmo espaço físico, não é? Na mesma cidade. Isso depois cria alguns problemas também. Mas há um grupo de trabalho de recolha de assinaturas. Havia antes um grupo de trabalho que se chamava Comunicação, que creio que também era aberto, mas entretanto ficou com algumas poucas pessoas e fundiu-se com o grupo de trabalho de Plataforma e Comunicação. Creio também que esse trabalho... Epá, a minha voz está muito bonita ali. Vê lá se está melhor. Alguém deve estar com o micro ligado. Isto é o Skype, isto é o live stream. É alguém, possivelmente, está com o microfone. Tinha o microfone aberto. Só isso. Bem, ou seja, mas creio que esse grupo de comunicação também seria uma comunicação interna, porque também é necessária, não é? Comunicação interna. Não sei, tenho dúvidas sobre a criação de um grupo de trabalho para a comunicação social. Eu acho que temos que começar a trabalhar nisso e a meu ver, e percebeu-se ontem, obviamente, das dificuldades para questões rápidas, mas para questões não tão urgentes, creio que podemos continuar com o método de consulta a várias pessoas, até porque 19 cabeças pensam melhor que 4, até porque há coisas que ainda não discutimos em Assembleia e não podemos dizê-las para fora, ficar em 4 sentenças de 4 cabeças, não é? Depois, como a Manela já disse também, temos algumas pessoas que são profissionais ou que são jornalistas, temos um contacto de um assessor de imprensa que quer trabalhar connosco, que trabalha na reitoria, na faculdade, na reitoria da Universidade aqui em Lisboa. Portanto, a criar-se esse grupo de trabalho, eu creio que ele deve ser também sempre aberto e deve ser especialmente aberto a pessoas que saibam efetivamente lidar com a imprensa, porque é um facto, nós não sabemos. Eu, por exemplo, enviaria um texto para a imprensa de um comunicado com 2 páginas. Qualquer jornalista rasga aquilo e não lê nada. Eles querem coisas curtas, grossas, pequenas, em que possam pegar. Caso contrário, não fazem a notícia. Tem que se lhe dar a papa já um pouco feita, não é? Ou seja, estamos todos a aprender, mas temos algumas pessoas que sabem já como é que isso funciona. Acho que é importante o contributo delas. Relativamente às finanças, eu acho que é urgente. É urgente pensarmos nisso, e há um ponto ainda aqui na ordem de trabalhos das finanças, creio que isso deixaremos para lá, como é que as vamos organizar e fazer. Círculos territoriais, Sul, Centro e Norte, não sei, tenho dúvidas, porque, por exemplo, a norte do país, creio que já há uma série de círculos. Viseu é centro, mas tens Braga, Guimarães, Barcelos e Porto. Esses 4 círculos faziam parte de um círculo norte. Não sei como é que isso seria adequado, e até porque eles têm de facto poucas pessoas, não é? Como fazer isso. No sul não temos ainda nenhum círculo, mas agora que vou lá para baixo posso trabalhar nisso, na criação de um círculo. Ou seja, eu acho que o necessário mais é fomentar, espalhar, não é? Criar sementes. Aproveito só para informar e termino que há um grupo de pessoas, 2, 3, na Madeira, que pretende criar um círculo Juntos Podemos Madeira, não é? Ou seja, já estamos a alargar para o lado lá, no meio do Atlântico, mas creio que, talvez um grupo dinamizador da criação de círculos, mais do que os pequenos e poucos que temos numa organização tão em 3, não é? 3 ou 4. É só isso. Temos o João Lourenço.
Ora, então, relativamente ao grupo de comunicação, pois realmente já tínhamos um grupo, ele já existe. Eu também acho que eu não acho que um comunicado tenha obrigatoriamente que ser discutido por 19 pessoas. Acho que é... Por outro lado, aquilo que aconteceu neste momento foi um fator de inexperiência, foi um fator de que nós ainda estamos acabados de aterrar nas plataformas, nos e-mails, que eu só consegui criar o Google Groups. Estamos todos a experimentar-nos e também não nos conhecemos suficientemente bem para saber quais é que são as opiniões uns dos outros e onde é que estamos a ferir suscetibilidades uns dos outros quando escrevemos um comunicado. E daí que se calhar... Ou seja, por um lado, não acho que no futuro seja preciso realmente que 19 pessoas opinem sobre um comunicado. Acho que deve ser feito por um grupo de comunicação e não por um grupo de coordenador, do qual, obviamente, têm que fazer parte os porta-vozes, mas que, como todos os outros grupos, deve ser um grupo aberto. E, acima de tudo, tanto a decisão ou a feitura desse comunicado como outros documentos devem ser colocados com datas e estas datas devem ser cumpridas, coisa que não aconteceu, foi um erro nosso. Portanto, foi realmente colocada a deadline às 16 horas do dia anterior e lá está, porque não houve respostas, porque as pessoas... Acho que devemos tentar contar sempre com, pelo menos, sempre que for possível, contarmos com uma noite para as pessoas que trabalham durante o dia poderem responder ao fim da noite, que é quando podem ver os seus e-mails ou poderão ver o Airesis. Portanto, sempre que possível devemos ter em conta isto, mas sim, devemos colocar um prazo, portanto, colocando, por exemplo, à meia-noite desse mesmo dia e as pessoas respondem até à meia-noite e envia-se o comunicado durante a madrugada, que é a melhor altura para se enviar um comunicado, que é para os jornalistas o terem logo pela manhã cedo. Não perderemos grande coisa. O Airesis permite isto, permite que as votações sejam logo à partida colocadas com um prazo. Portanto, há ali um momento em que aquilo não dá para fazer mais alterações, não dá para fazer rigorosamente mais nada e aquilo fica fechado. Relativamente ao grupo de assinaturas, caiu aí alguém? Relativamente ao grupo de assinaturas, ele já existe. Temos que o dinamizar, acho que é aí que entra... Estás-me a fazer sinais do tempo, é isso? Ok. É aí que entramos nós tentando dinamizar, mas eu gostava de estar nesses grupos todos. Gostava de ter a vida para estar nesses grupos todos, mas eu neste momento eu gostava de tentar capacitar o máximo de pessoas para fazerem as coisas que eu estou a fazer, que neste momento são... Oi? Sim? O Arthur caiu. Eu já vou então adicionar o Arthur. Mas isto queria dizer que eu preciso mesmo de vos empoderar. Hoje o que aconteceu, empoderar não, capacitar neste caso, o que aconteceu, se vocês já soubessem, mexerem em determinadas coisas no live stream, por exemplo, já estariam a emitir em live stream. Portanto, eu tenho que delegar, porque neste momento está a ser um bocado caótico, portanto não contem comigo em muitos mais grupos. Já está. Já tem empoderado. Boa. Ok, obrigada. Tá, tenho mais coisas, mas depois. Agora eu, que me escrevi em troca. No seguimento que acabaste de dizer, eu acho que seria importante, no que diz respeito às plataformas, que houvesse uma formação, nomeadamente no que diz respeito ao Airesis. João, não sei se há algum tutorial que tu possas nos enviar. O tutorial O próprio tem um tutorial. Ok. Uma secção de ajuda. E algum apoio que tu possas dar, que seja a pessoa mais capacitada, se tivermos dúvidas. Eu próprio também estou a aprender. Ok. Tentativa e erro. Porque aqui. Sim. O grande técnico disto era o Rui Martins, que neste momento não está a ajudar o António Costa. É uma baixa nossa, mas é uma coisa que nós vamos aprender. Mas posso tentar ajudar, posso fazer um Skype, um workshop via Skype para tentar ajudar algumas pessoas. Acho que seria importante, pelo menos nas plataformas principais que nós iremos utilizar, que será o Airesis e que mais? O
Podia-se agendar uma formação do Aresis via Skype, marca-se uma data em que seja haja disponibilidade para as pessoas terem uma pequena formação, uma vez só um tutorial. Vídeo, pode ser isso. Sim. Proponho que se faça essa formação no que diz respeito às plataformas. No que diz respeito à comunicação, eu creio que seria importante haver umas linhas diretrizes da comunicação do movimento, sendo que essas linhas diretrizes também deveriam dar liberdade de opinião às pessoas, mas acima de tudo que nós saibamos para onde é que nos estamos a dirigir, o que é que devemos comunicar e que tenhamos coerência na comunicação. Pronto, é só da minha parte. Agora temos o Fernando Emes. Fernando ou Fernando? Fernando. Boa noite a todos. Boa noite. Eu, em relação aos grupos, o grupo já se foi dito, o grupo das assinaturas está criado, eu faço parte dele com muito orgulho e tenho algumas assinaturas que são minhas filhas, mas pronto. Mas isso acho que é política desde o princípio, é abrir ao máximo possível pessoas que queiram colaborar. Não tenho nenhum problema em relação a isso. Na relação com a comunicação social, porque isto é um assunto que me é caro e porque é o que faço da vida, mas aquilo que se passou com o comunicado não pode acontecer. Nós temos que confiar uns nos outros. O homem é Primeiro-Ministro há quase 48 horas e nós, comunicado, bola, não pode. Os resultados foram apresentados a primeira vez às 18h30, a primeira reação foi às 19h20, nós tivemos aqui 1 hora em que podíamos ter feito 2 parágrafos, onde saúde à expressão democrática da vontade dos gregos, que estamos todos contra a austeridade, e tínhamos posto isto, nem que fosse na página do movimento, e não tínhamos todos os órgãos de comunicação social a navegar na maionese durante 1 hora, e tínhamos tido aqui um espaço, um tempo que podíamos ter aproveitado e podíamos ter publicidade de borla. Acho que essas coisas podemos agilizar isto, não é preciso perguntar a 19 pessoas se toda a gente concorda com isto, senão podíamos agilizar isto. Mais uma vez, ponho os meus serviços à disposição. E buscar gente fora, se quiserem pertencer ao movimento, se faz favor, toda a ajuda, para mim, não tenho qualquer problema com isso. Sobre a organização dos núcleos, aquilo que acho foi aquilo que disse na Assembleia. Eu tenho, pelo menos em Almada, desde há 2 dias, que ando a falar com gente de associações, até tenho aqui a lista da malta com quem tenho falado, tenho conversado de forma informal, ainda, mas sempre como membro eleito do movimento. A adesão que tenho sentido das pessoas é boa, querem saber mais, mas pronto, neste momento é bastante positiva. Eu compreendo a necessidade de se poder, ou de termos zonas norte, sul, este, oeste, aquilo que quiserem, mas neste momento acho que, como disse na Assembleia, deixem as pessoas organizarem-se e elas, passemos esta mensagem, elas que nos peçam a nós material, para nós podermos fornecer e podemos dar algum apoio, ou apoio que possa dar, ou enviar alguém, ou o que seja. O das finanças eu deixo para depois, mas depois mais tarde me falava sobre isso. Temos agora o Carlos. Espera, toma lá o Chico. Podemos inscrever? Sim, pelo chat. Pelo chat. Quem quiser inscrever no Skype, pelo chat. Quanto tempo aí? Inscreve pelo chat. Já está o Arthur. Desculpa, só um update. Joana Dias. Agora, e o Arthur. A Joana Dias primeiro e depois o Arthur. Ok. E o Diogo já está E o Diogo já está. O Já Diogo está. já estava inscrito. Já está a seguir. O Skype está. É o Diogo a seguir. Prepara o Diogo. Ok. Bem, nesse processo que nós estamos realizando aqui, vamos ter que fazer uma mediação que é experimental, porque nós estamos tentando construir alguma coisa nova. Entra nessa da democracia e a resposta rápida e o problema da burocracia. Então, é uma mediação difícil que nós vamos ter que aprender e ir errando, né? Mas eu acho que nesse primeiro momento, ainda, por exemplo, a questão dos círculos, ainda estão muito brotando, porque tem esse movimento inicial. Mas depois, mais à frente, e por isso a organização ela vai mudando conforme as tarefas estão colocadas. Depois, mais para frente, nós vamos ter que, já brotou tudo que tinha que brotar, meio que de forma espontânea, e temos agora que avançar. Tem cidades que não temos e temos que
que avançar. Então, nesse momento, eu acho que a proposta do Henrique, nós vamos avançar para ela em algum momento. Eu só acho que nesse momento tem que fazer uma mediação ainda. Acho que tem um grupo que tem que ser formado aqui na comissão, que é urgente e que não vai sair de outro lugar, é o de finanças. Isso nós temos que ter aqui. Nós temos que pensar coletivamente. Acho que talvez nos primeiros momentos nós vamos pensar política, obviamente, os 19 coletivamente. Mas temos que ter os responsáveis que vão implementar essa política. Então, acho que isso é urgente. Em relação à comunicação social, temos o grupo de trabalho, como também temos os círculos também na questão territorial. O que eu acho que nós temos que tentar fazer a comissão coordenadora tira responsáveis para acompanhar esses grupos de trabalho, para que eles funcionem, para que dinamizem esses grupos. Não é a comissão substituir essas tarefas, mas a comissão... Porque se não tiver responsável, as coisas não andam. É isso. Eu entendo o que o Henrique está falando. Se não tiver responsáveis, não andam. Então, por exemplo, o grupo de trabalho, nós temos que ver como está a funcionar esse grupo de trabalho e comunicação, porque não podemos esquecer que, com aquele processo que nós tivemos, o problema que nós tivemos mais ao início do ano, os grupos de trabalho que nós não tínhamos esse controle, nós dispersamos isso. Então, acho que a primeira tarefa é restabelecer o contato com esses grupos de trabalho. E temos que ter responsáveis na comissão coordenadora para fazer essas tarefas e que vão acompanhar esses grupos de trabalho. Então, por exemplo, Fernando Emes e os porta-vozes, obviamente, eles estão responsáveis por acompanhar esse grupo de trabalho de comunicação. A outra coisa, da questão das assinaturas. Já tem um grupo de trabalho, então temos que ver alguém aqui, 1, 2 ou 3, que vão ficar responsáveis por acompanhar esse grupo de trabalho, para que eles funcionem, porque espontaneamente as coisas não andam totalmente. E em relação à questão territorial, então, eu, para concluir, acho o seguinte: nós temos representantes das principais regiões aqui. Então, eu acho que também temos que tirar os membros aqui que vão acompanhar os círculos que podem ser os círculos estimuladores. Por exemplo, no Porto, temos o Henrique. Acho que o círculo do Porto pode meio que centralizar, aí acho que pode ter uma centralização. Essa organização no Norte, fazendo contato com os outros círculos, fazendo tudo, e nós temos alguém da comissão coordenadora que vai fazer isso, que é o Henrique, tem o Nuno também que está no Norte, e podemos ter os dois para fazer essa tarefa. A Raquel vai tentar fazer alguma coisa no Algarve, então, obviamente, ela fica pela comissão coordenadora, a partir do círculo que ela conseguir construir, se tenta mobilizar os outros círculos. Temos o Diogo lá em Coimbra, então o Diogo, por exemplo, pode ficar responsável por acompanhar o círculo lá de Coimbra e estimular. Então, eu acho que tem que tentar, mais do que construir as comissões aqui, tirarmos os representantes da comissão para acompanhar os grupos de trabalho, para jogar para os grupos de trabalho, para eles funcionarem. Okay. Deixa eu ver, eu ultrapassei o tempo. Tudo bem, estavas a falar bem, deixei. Não devias. Agora é o Diogo, via Skype. Eu vou pedir ao Diogo para ligar o micro, se não estiver ligado, para fazermos um teste de som. Conseguem ouvir-me? Perfeitamente. Sim. Bora. Conseguem? Perfeitamente. Ok. 3 minutos. Ora bem, há muito barulho de fundo há pouco, ouvem bem? Está tudo ótimo. Estou? Está ótimo. Bora. Tá? Ok. Então, com relação à comunicação, ao grupo de comunicação para a comunicação externa, é evidente que nós defendemos a democracia participativa, e isto é, que o conteúdo político e aquilo que somos e que é definido passe por todas as pessoas, ou pelo máximo de pessoas possível, e sobretudo pelas Assembleias Cidadãs. Mas nós temos que ser pragmáticos em algumas questões e então para fora, isto é mais do que uma questão política, é quase uma análise técnica de articulação da mensagem. Ora, temos pessoas qualificadas que trabalham nisso, que sabem trabalhar nisso, na forma, muito mais do que no conteúdo, porque o conteúdo político, a forma... Diogo. O Diogo caiu. O Diogo. Põe. Isso. Já está. Já está. Estás aí, Diogo? Não sei dizer que ele caiu. É mais fácil ouvir. Não é certo. Ainda não é. Não, foi para o Labrincha. Não.
Então eu sugiro que se passe à Joana e o Diogo, quando chegar, dá-se-lhe a palavra. Temos o Dória agora. É o Henrique Dória. Eu vou ser muito rápido porque eu tenho de ir para o Porto. Já é muito tarde e o amanhã para mim é dia de trabalho e ainda são 3 horas de viagem daqui até ao Porto. Eu queria especificar a minha proposta, que é o seguinte. Nós temos uma comissão de coordenação. Essa comissão de coordenação deve centralizar a responsabilidade pelo trabalho nos vários setores. Isto é, estão-se a fazer coisas em Almada, estão-se a fazer coisas em Guimarães, estão-se a fazer coisas não sei onde. Mas tem de haver alguém da Comissão de Coordenação que saiba o que é que se está a fazer em Almada, em Guimarães, etc, etc. É isso que eu proponho. É tão simplesmente isso. Porque nós não podemos todos fazer tudo. Temos de nos dividir por setores para ser responsáveis por determinadas áreas, para obtermos informação e obtermos informação do exterior e recebermos informação dentro da Comissão Coordenadora com diretrizes para atuarmos relativamente a esses grupos de contacto, nomeadamente para que esses grupos multipliquem outros grupos. Numa espécie de colmeias que vão criando outras colmeias, não é? E o objetivo é que haja alguém responsável por isso, por vários setores. Mais nada, a minha proposta é apenas nesse sentido. E para mim é muito importante que a Comissão de Coordenação tenha contacto com o exterior e tenha informação do que se passa e transmita para o exterior aquilo que é discutido e decidido na Comissão de Coordenação e que alguém, ou alguns nas várias áreas, levem a cabo as tarefas definidas pela Comissão de Coordenação. Tão simples como isto. Nada de complicado, é tudo muito simples. Agora, relativamente ao problema da comunicação social, que é um problema para mim importante, eu acho que temos realmente um grupo de porta-vozes que se pode fazer assessorar por mais, somos 4, por mais 3. Bem, tudo aquilo que for mais do que isso é muita confusão. 7 pessoas para decidir, 7 pessoas para decidir sobre um comunicado a dizer que lamentamos a morte do Papa. Isso é muito. Portanto, temos de ser, como se disse aqui, pragmáticos. Temos de pôr isto a funcionar. E, portanto, um grupo de 7 pessoas acho que é suficiente. Efetivamente, os porta-vozes deverão fazer parte do grupo dessas 7 pessoas e jornalistas, um jornalista, estás tu, és jornalista? Um técnico de comunicação, um especialista em comunicação. Há um indivíduo no Porto, eu não sei se há aqui técnicos de comunicação, por acaso há um indivíduo que tem uma formação em comunicação no Porto, que é o Macedo Martins, mas ele ultimamente não está muito, mas é um indivíduo que tem formação em comunicação. E se vocês arranjarem aqui alguém no Porto, não sei, aqui em Lisboa ou noutro sítio, então será ótimo. Mas penso que 7 pessoas já é o suficiente. Portanto, eu termino, despeço-me de todos vocês e foi ótimo termos estado aqui todos e voltaremos aí. Só que então percebeste, porque eu tinha coisas concretas que era importante o Henrique estar aqui. Então, se não houver oposição de nenhum dos presentes, nem do Diogo, nem da Joana Dias, dávamos a palavra à Manuela. Pode ser? Pode ser. Diogo e Joana, podemos dar a palavra à Manuela? Estão a ouvir? Amigos do Skype. Por mim, que por acaso não me chamo Diogo, nem Joana. Arthur. Eu pensei que era Joana. Peço desculpa, faltou-me Arthur, peço desculpa. Sim, a Joana diz que há coisas que discorda do Henrique, algumas coisas. Não, eu compreendo, eu não é discordar, eu tenho mesmo perguntas ao Henrique, então, não é discordar. Manuel, fazemos uma coisa muito simples. Mesmo perguntas. Dá-nos um minuto. Perguntas. Já está. A questão do Macedo Martins, foste tu que propuseste um nome. Sim.
Quem é esta pessoa? Essa pessoa é um indivíduo que foi delegado de propaganda médica, que tem formação na comunicação. Os delegados de propaganda tinham uma formação e neste momento está ligado aos seguros. Mas ele está interessado no movimento dos seguros? Claro que está. Não, pronto, para mim não é óbvio. Senão não o aceitava. Pronto, mas ele ainda nunca participou em nada e eu até lhe fiz um apelo pessoal para ele dizer qualquer coisa, não disse nada. Outra questão muito concreta foi, e isto para mim são coisas que eu preciso de ver clarificadas, tu tiveste despesas com o Porto, compraste uma impressora, quer dizer, como é que ficam essas coisas? Ora bem, eu só peço é que a impressora, esqueçam isso, não há problemas, porque eu levei-a, fica em minha casa, é minha. Da próxima vez que for necessário eu levo-a e está lá, é minha. Pronto. Relativamente à sala que eu paguei sozinho, paguei 150 euros e aquilo que pudessem comparticipar, tudo bem. Eu felizmente não tenho, não, neste momento não tenho dificuldades económicas e, portanto, não tenho problemas nenhuns como não tenho dificuldades económicas, eu não tenho problemas nenhuns em deixar esse dinheiro como um fundo, como um fundo para a organização. Então eu diria assim, que o Henrique contribuiu com 150 euros naquele dia. Certo. Portanto, fica como um contributo. Certo, meu. De qualquer modo, só queria dizer que eu, daquele dinheiro que foi recolhido, os 184 euros e 10 cêntimos, eu reembolsei 17,5 euros ao João Veloso, que me apresentou os papéis, digamos, os comprovativos. Portanto, eu penso que a partir de agora, tudo o que tenha, ainda não temos um NIB próprio, mas mesmo qualquer despesa, mesmo que ainda seja com o nosso NIB pessoal, mas que haja um comprovativo dos pagamentos, ok? Sim, portanto, despesas também. Desculpa, o João já registrou o nome e a partir daí pode-se criar um NIB, ou uma conta. É uma conta, é só esta informação técnica. Portanto, da minha parte era só. É tudo. Tenho mais uma questão. Eu tenho mais uma questão que eu acho que é importante. Para mim? Sim, eu tenho, que é uma proposta também. É assim, eu acho pouco transparente que esta pessoa, que eu não faço ideia quem é, não se apresentou, que é o tal Macedo Martins, se apresente e que nós lhe demos um prazo para que ele participe, porque não responde a e-mails, não entrou na plataforma, não fez rigorosamente nada, eu nunca o vi na vida, nunca lhe vi a cara, não foi à Assembleia do Porto, não participou. Não se apresentou. Foi à Assembleia do Porto, então ele esteve lá toda a tarde. Eu disse-lhe, ele tem um problema, que a mãe está doente e ele está a apoiar a mãe, mas esteve lá toda a tarde. Isso tu não conheces? Esteve na altura de ser apresentado para... É só pedir para que ele vá. Ah, não, saiu um bocadinho antes. Tá bem, Saiu. por favor, que ele se apresente, pedia que tu o conheces, ele, por favor, que se apresente a nós, certo. Que responda a algum e-mail, que dê sinal de vida. É que ele neste momento anda num período um pouco complicado da vida dele. Isto não é aquele passou de uma situação de desemprego para uma situação de emprego e de formação. Acho que é normal que tenha que se apresentar. Sim. É básico. Claro, mas eu também não conheço muita outra gente da Comissão de Coordenação. Eu não sei se o Diogo está... Aqui na ordem tem o Diogo a seguir. O Diogo está aqui. Só queria fazer a proposta de que se encerrasse as questões para esse ponto na fala do jogo, porque nós temos que ver a tarde, que é sábado e não O Diogo está online? O Diogo está mais ou menos online, eu vou-lhe telefonar e ele então, vai falar. Enquanto o Diogo se põe online, passamos a Joana. Joana. Acho que sim. Joana online. Joana. Ok, peço ao silêncio. Então, 3 questões. A primeira Mande, eu quero falar. o gasto, Falem com ele. a meu ver, absolutamente desnecessário que houve papel durante a Assembleia do fim de semana passada. Na altura eu quis falar sobre isso, mas depois não encontrei a altura certa para falar, falo agora. Acho que foi absolutamente desnecessário, porque no final de contas as propostas que foram apresentadas agora supostamente vão estar na plataforma, portanto gostava que realmente tentasse evitar ao máximo, não só pelos custos que isso acarreta, como para nós, para os nossos bolsos, mas também para o meio ambiente. Portanto, eu discordo completamente que as coisas sejam impressas, porque as pessoas estão na reunião, não têm tempo para ler tudo com profundidade, para refletir, portanto, ou se fala sobre as coisas, conversa sobre as coisas, ou então, depois, se é para ler um texto, vai-se ler depois ao computador, está bem?
é Foi essa prazer a minha imenso. Foi prazer proposta imenso. para a próxima Assembleia. Depois, em relação à elaboração dos documentos, neste caso foi o comunicado sobre a vitória do Cida, eu discordo. Acho que 7 pessoas, nem é de mais nem é de menos. Eu acho que devem ser as pessoas que quiserem lá estar para elaborar este e outros documentos. As pessoas desta comissão, não é? Joana, chamei a atenção que estão a haver outras vozes por trás da tua. Não, temos que respeitar a ordem. Não, ele só está a pedir que está a fazer barulho. Desculpa. Acho que estão a fazer barulho aí na sala. Exato. Continua, Já não há barulho. A ideia da sala. Continua. Pode continuar. Então, eu acho que o documento foi trabalhado ao longo do dia. Eu, por exemplo, participei durante um momento de manhã, foi a disponibilidade que eu tive, por aquilo que eu me apercebi, houve outras pessoas que participaram noutra altura. Eu acho que o que deve fazer, e o João já falou sobre isso, o João Augusto já falou sobre isso, é realmente igual esse prazo, depois vai ser possível fazê-lo na plataforma, não é? Estipula-se um prazo. Este documento tem que estar pronto daqui a tantas horas ou até à hora tal. A partir daí, qualquer pessoa que tenha disponibilidade e queira participar na execução desse documento, é livre de o fazer. Acho eu. E isto vai acontecer também, provavelmente, depois com as propostas e depois para além já da comissão de coordenadora. Correr bem, isto depois vai ser aberto às pessoas em geral que estiverem registadas na plataforma e no movimento, não é? Portanto, eu acho que podemos já começar a experimentar um modelo que seja de longo prazo, tanto a nível de plataforma, portanto, em um modelo de participação, vamos começar a experimentá-lo agora entre nós. Acho que até pode ser uma boa maneira de vermos as melhores maneiras para dinamizar aquilo, não é? Começando só entre nós, o que é que funciona melhor, o que é que funciona pior, para depois então podemos tentar alargar já para a participação das outras pessoas que, entretanto, vão entrar no movimento. Acho que pode ser uma oportunidade para experimentar isso. Porque uma coisa é ouvirmos falar, como é que é, já ouvimos falar do Podemos, já ouvimos falar de outras organizações, mas se calhar eu ainda não experimentei e realmente está bem, eu já termino, eu tive que parar a meio. Última coisa, os acompanhamentos dos círculos locais. Parece-me que está-se a propor coisas que não é aplicável ao momento em que depois vai haver círculos espalhados por todo lado, que é isso que nós queremos, não é? Pode haver um círculo de cada grande cidade, mas também pode haver um círculo de cada bairro. E depois vai ser impossível acompanhar todos os círculos. Portanto, eu começava desde já, a pensar qual seria o melhor modelo para realmente fazer esse acompanhamento. Isto vai ser impossível acompanhar toda a gente lá, presencialmente, perto. Portanto, eu não sei ainda que modelo é esse, mas eu propunha que realmente se começasse já a pensar nesse modelo, porque agora um vai acompanhar de Santarém, o outro vai acompanhar, até quando forem 40 ciclos ou 100, como é que se vai fazer esse acompanhamento? Portanto, eu propunha mesmo começarmos já a pensar e a experimentar modelos já mais de longo prazo, em que pudéssemos já prever o envolvimento de muitas pessoas. Pronto, é isso. Obrigada. Obrigada. Olha, o Diogo está aqui no... Diogo, estavas a conseguir ouvir a Joana? Que coisa maravilhosa. Vou-te pôr... É um tabués. Bem, vamos passar então aqui assim ao Diogo. Deve ser a neta então que está aí mesmo muito fraquinha, porque ninguém se está a queixar. Também só temos 6 pessoas a assistir, mas a minha Diogo, mãe... estás aí? A minha mãe está a assistir e diz que se... Não, eu vou pôr em alta voz. Olá, mãe do João. E diz que se percebe. Eu vou-te pôr agora em alta voz. Espera lá, que eu, assim toda a E gente... o Diogo? Já tens o... Ai, está aí. Ele está em alta voz. Isto são 50 formas de comunicar diferentes. Se calhar é só melhor ligar o micro do Skype. Liga. Já ligaste? Não, agora okay. está ligado. Diogo, podes começar? Ok. Sim. Bem, antes de mais, boa noite, companheiros. Eu tenho estado a perder grande parte da discussão aqui com grandes problemas técnicos. A minha posição com relação, pelo menos àquilo que eu ouvi e que me parece importante, que é aquilo que mais me preocupa neste momento, é com relação à comunicação externa. Eu não sei qual foi a parte que vocês ouviram ou o que é que não ouviram daquilo que eu estava a dizer inicialmente,
aquilo que me parece verdadeiramente importante e que é crucial neste momento é que exista uma forma correta de comunicar para fora e que essa comunicação seja articulada, visto que temos 4 porta-vozes. Ora, é claro que os grupos são abertos e claro que nós defendemos a democracia participativa. E isso tem sido evidente. E a democracia participativa fica sobretudo vincada quando são as pessoas a definir o conteúdo político. Agora, existem coisas nas quais nós temos que ser pragmáticos. E uma delas é em trabalhar a forma da comunicação externa. Porque isso é muito mais do que uma questão de conteúdo político, isso é uma questão de forma. E para isso existem conhecimentos técnicos. Aliás, é quase uma ciência. E existem ciências que estudam a comunicação. Portanto, existe muito mais de técnico nisso do que propriamente de conteúdo político. O conteúdo político é definido nas assembleias. E, portanto, eu creio que devemos ter um grupo que ajude os porta-vozes e que ajude na elaboração da forma como se comunica para fora. Isso é fundamental, porque se nós chegarmos ao ponto de defender o basismo, isto é, que tudo tem que passar por todos e mais alguns, e daqui a bocado, para fazer um comunicado em que se começa a discutir se uma vírgula está bem mais à esquerda ou mais à direita do mas, e existem professores portugueses que discutem isso até à exaustão, nós estamos mal. Vamos convocar assembleias cidadãs para discutir onde é que colocamos vírgulas. E, portanto, é necessário que tenhamos algum bom senso nisto. É claro que os grupos de trabalho são abertos. Eu não digo que o grupo de comunicação não seja aberto, mas... Diogo, peço só que aceleres um bocadinho. Nós estamos a dar um total de 3 minutos por intervenção. No teu caso já passaram... Deixa eu continuar. Continua. Estou a ficar com pouco tempo, é isso? Sim. Ok, eu vou já terminar. E, portanto, nós temos que perceber que existem tarefas em que, quando todos fazem, ninguém chega a fazer. Isto é, se passar por toda a gente qual é que é a forma da comunicação, não se chega a fazer coisa nenhuma. E nós temos que ter o bom senso de confiar nos nossos companheiros. Eu tive 10 horas sem poder aceder à internet e tive que confiar nas deliberações dos meus companheiros com relação ao comunicado, que eu sinceramente ainda não tive tempo de ver qual foi. Se é que já saiu, se não saiu, ainda não percebi muito bem. Mas eu tenho que ter confiança nos meus companheiros de coordenação do movimento Juntos Podemos. Quer dizer, eu não posso achar que tudo tem que passar por mim e que eu sou o senhor da sapiência e da sabedoria. Isto para dizer o quê? E vou já concluir. Que, primeiro, nós precisamos de pessoas que estejam mandatadas para ajudar os porta-vozes no que respeita à forma da comunicação e na articulação entre os porta-vozes da informação que é passada. Com relação àquilo que é fundamental comunicar, quando nos perguntam o que é que nós defendemos e coisas do género, nós temos algumas premissas que foram decididas em Assembleia Cidadã com relação àquilo que já podemos falar. Existem muitas outras coisas para falar, mas existem, por exemplo, na ata da primeira reunião cidadã, da Assembleia Cidadã, coisas das quais nós podemos falar. Depois que, apesar de ser um grupo aberto, tem que haver pessoas com conhecimentos técnicos para nos auxiliar nessa comunicação. Porque é muito bom que nós estejamos a fazer muitas experiências a nível de comunicação para poder promover a participação. E eu creio que nisso somos pioneiros e vamos com toda a certeza trazer muita inovação, mas temos que também ser pragmáticos, isto é ter bom senso para conseguirmos atingir resultados. Ok, Diogo, já está claríssima a tua mensagem. Tens de dizer alguma coisa mesmo diferente sobre este ponto ou não? Quero dizer que não vou conseguir ouvir quase nada do que vocês vão dizer, mas tenho com toda a certeza absoluta de que vocês o farão muitíssimo bem e confio em vocês. Ok, obrigado. Abraço, Diogo. Se quiseres manter aí, eu não pago a chamada, portanto... Ok, seguidamente temos o Arthur. Não sei se o Arthur está online. Arthur? Estão a ouvir? João. Ok, Arthur, podes ser. Podes começar, Arthur, peço desculpa. Ok, eu estou a ouvir um grande barulho de fundo, que me parece que agora já desapareceu. Em relação ao que, a um complemento àquilo que a Joana disse, com o qual estou de acordo, eu acho que, para além de ser um gasto de papel, não gosto de ver aparecerem numa Assembleia documentos datilografados, ou passados por computador, impressos ou projetados, quando eles aparentemente já estavam escritos e então já podiam ter sido divulgados. Até aqui não tínhamos uma plataforma, agora temos uma plataforma. Eu penso que essa plataforma devia, por um lado, haver a da coordenação, mas devia haver uma que fosse mais aberta
e que os nossos documentos, todos os documentos que alguém está a pensar com antecedência, a apresentar numa Assembleia, fossem lá metidos antes. Depois aqueles que se pensassem na altura, esses eram manuscritos. Sobre a questão da comunicação externa. Foram escolhidos um grupo de porta-vozes. Esses porta-vozes podem efetivamente pedir o apoio que quiserem a pessoas que considerem mais competentes tecnicamente do ponto de vista da comunicação, embora eu pense que a comunicação é uma coisa muito simples, é só dizer aquilo que a gente pensa. Pronto, embora admita que, pronto, termos o apoio de um jornalista possa ser útil, mas se o documento for maior, logo há de haver um jornalista qualquer no jornal que corta metade, pode não cortar a parte que nos interessa. Dito isto, eu insisto, compete aos porta-vozes fazerem a comunicação com o exterior, pedindo ajuda quando for preciso, para aquilo que for, ou quando não puder nenhum deles, pedindo que alguém dá em sua substituição. Penso que, por exemplo, ninguém pergunta, não, nós nomeámos porta-vozes para dar entrevistas, as entrevistas que se deram logo em seguida, a outra que a Manela Magno depois deu, e em que, com muito cuidado, ela soube explicar tudo aquilo em que já tinha havido consenso em assembleias e, portanto, já eram matérias sobre as quais elas podiam falar com certeza sobre o que era a posição, e, por outro lado, aquelas assuntos que ainda não tinham sido discutidos, o que é normal num órgão que está a começar a coisa. E então, sobre essas matérias, ela tem muito a sua opinião. Portanto, a questão do comunicado sobre política. Eu estou outra vez a ouvir um barulho, para não sei o que é, acho que alguém microfone perto e que está a ver se com um retorno. Mas continua. Dizia, em relação ao Siriza, eu penso que só pela confusão que foi criada por ter sido eleita uma comissão coordenadora de 19 pessoas, que não houve alguns porta-vozes, que fez imediatamente um comunicado. Ou pode estar de acordo. A partir da altura em que é posto lá discussão um comunicado, são evidentes duas coisas. Primeiro, o período vai ser extraordinariamente maior. Segundo, se é para o documento ser um documento perfeito, então, por muito que isso custe ao Diogo, para quem quiser também pode discutir vírgulas. Okay? Portanto, o que me parece é que aquele documento não havia em caso algum ter sido posto à discussão e podia ter sido emitido na noite de domingo por uns porta-vozes, na minha opinião. Aliás, eu penso que porta-voz não era só porta-voz para a entrevista que se ia seguir à Assembleia. É porta-voz desta comissão coordenadora. Artur, temos aqui o Carlos Arraiolos. Estou na autoridade para falar isso. Pronto. Artur, obrigado. Então, o Carlos Arraiolos está... Carlos, sim. Carlos, estás aí? É que ele disse que ia sair. Disse agora mesmo que tinha que sair. Carlos, então. Estás aí, Carlos? Carlos, tens o micro ligado? Carlos? Carlos não está, passa por outro. Não, mas ele está ainda, por acaso. É que ele acabou de escrever. Mas acabou, segundos. A dizer que se ia embora. Que tinha outra coisa. Espera. Carlos, estás aí? Estou aqui. Então podes falar. É a tua vez. Ele liga o microfone. Tens que ligar o micro, o teu micro. Nós aguardamos um bocadinho. Já liguei. Estou aqui. Estás a falar? Hein? Não estamos a ouvir, Carlos. Alô, Carlos? Estou a falar, mas não se ouve. Oh, diabo. Alô, Carlos, não estamos... Não é. Está. Está bom, Artur. O problema do micro dele. Carlos, não estamos a ouvir.
não dá som, é do micro. Está ligado, o Carlos diz que está ligado. Mas não... Ninguém te ouve, Carlos, diz a Pois, Joana. ninguém te ouve. Ó Carlos, vamos passar à Manuela. Entretanto... Mas eu já não é sobre este ponto. Ok. Pois. Ok. Tínhamos o Amândio, então. Passamos Amândio, ao Amândio. estás aí, Amândio? Amândio? Eu estou achando que o som está baixinho. Não, está no máximo. O som aqui está no máximo. E acabamos de ouvir o Carlos na perfeição e não houve nenhuma mudança. John Players, que eu vou falar. Vou gravar para você ver. O Carlos está a escrever qualquer coisa. Ele está a escrever. Alô? Ah, ok. Alô! Alô, o Carlos já está. Ela já cravou o cigarro depois. Não. Alô? Alô? Sim, é o Amândio, é o Amândio. Olá, Amândio, estamos tudo perfeitamente. Podes? Posso falar? Sim, podes. Posso? Podes? Podes? Ok. Eu não sei, porque houve uma confusão aqui. Posso falar? Estou a ouvir um leve, meu. Só um segundo. Só um segundo, segundo. Amândio. Meu. Dê-me só um Vou segundo. continuar. O computador que está. Não podes desligar coisas aí por trás. Dê-me só um segundo. Eu não sei se estão a ouvir claramente. Não, não está. Não. Dá-nos só um segundinho, desculpa. Ouvir claramente. Ele está com falta. É melhor fechar isso. Se tu fechares tudo, ele não volta a ligar as janelas todas como Estou a estão. ouvir. Posso falar? Volta. Então, Bom, vou continuar então. Eu não sei, no início houve uma certa confusão aqui nos meios informáticos. Eu não sei se posso, se já foi ultrapassada, posso falar sobre o problema das assinaturas. Força. Tens tudo aberto. Não, está tudo fechado. E o que é que está aqui? Ah, isto aqui era da reunião. Posso continuar? Sim. Agora já... Por mim acho que sim, eu estou a ouvir bem. Fala, Amândio. Fala, Amândio. não é Amândio, é Carlos. Estão a ouvir? Sim. O computador da Manela é que está. Sim, estás a ouvir. Pronto, ora bem, eu acho que eu não sei qual é o ponto da situação sobre a folha de assinatura, mas se de facto queremos completar o processo o mais rapidamente, de forma que os prazos sejam inteiramente cumpridos, eu tenho uma proposta de fazer e que integra o espírito dos movimentos cidadãos. Quer dizer, nós, o movimento cidadão, não fazemos acordos de entendimentos com partidos tradicionais, mas sim apenas com o movimento cidadão. Ora bem, Estamos-te a ouvir, Carlos. Continua. Bom, posso continuar. Está bem. Há um movimento de cidadão que é o movimento sobre os reformados e pensionistas e que está a desenvolver toda uma atividade e que abrange uma largas camadas da população que para já o movimento juntos não atinge. Sim. Sim, Carlos, continua. Estás-nos a ouvir, Carlos? Não era o Carlos. Não era o Carlos. A falar era o Amândio. Amândio. Era o Amândio. O Amândio? Era o Amândio, não. Era o Amândio, Não acabou de ir abaixo. Sim, era o Amândio. Estão a procurar um movimento reformado, é isso? Sim. Mas isto como é que a gente consegue O Carlos está a escrever. Não, isto... Consegues ver quando tem o micro ligado aí? Deve estar com o Estou, Diogo. ligado.
Olha, estou agora a ligar-te. Isto era preciso que toda a gente tivesse boa ligação. Boa conexão. Que esta ligação fosse boa também. Uhum. Diogo, estou-te a ligar, pá. Bem. Ó João, tínhamos só tu mais para falar. Era? Sim, sim. Alguma coisa? Queria falar. Deixa cá ver só se eu volto a recuperar o Amândio. Olha, fazemos um intervalo? Fazemos. Ok. Mas eu não vejo sequer o Amândio. Depois em pausa ou coisa parecida? Vamos fazer uma pausa? Sim, acho que sim. Onde é que está o Amândio? Que eu nem sequer o vejo. Olha, Diogo, vamos fazer uma pausa, está bem? Diogo e restantes, que isto está aqui difícil nas comunicações. Se vocês não se importarem, então regressamos daqui a 10 minutos, portanto às 11h32. Às 11h32, está bem? Os círculos, começávamos a ver que há círculos na região de Trás-os-Montes. E eles criavam entre si essa conexão. E depois comunicavam. Sim, mas o que eu acho que tem que ter mesmo, eu concordo, é ter uma pessoa da comissão da coordenadora que vai fazer essa ponte. Mas como é que se faz essa ponte? Primeiro, não é? Ou que esteja no sítio. Mas quer dizer, uma pessoa da coordenadora, quem é que vai lembrar? Não, mas faz, mas que centraliza isso naquela região, por exemplo. O Henrique, sim. alguma pessoa que fique responsável. Ok, sim, eu percebi.